João capítulo 6, versos 68, 69. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Vamos ler novamente todos juntos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez queremos Te agradecer pela bênção de estar na Tua casa, pelo privilégio, pela liberdade, pela graça que o Senhor nos concede de Te prestar culto, de Te oferecer louvores, de entregar a Ti aquilo que só o Senhor é digno de receber. E queremos Te bendizer também pela bênção de ter a Tua palavra. Ajuda-nos a entendê-la e que Teu Espírito não apenas nos traga compreensão daquilo que é o verdadeiro Evangelho, mas que o Senhor, na Sua infinita misericórdia, aplique aos nossos corações aquilo que iremos compartilhar nesta noite. E segundo a necessidade de cada pessoa aqui, pedimos que o Senhor dispense a Sua graça. Se há alguém que ainda não pode dar testemunho de que passou pela experiência da conversão, que Teu Espírito de alguma forma possa trazer luz ao entendimento dessa pessoa, a fim de que ela compreenda o caminho, as verdades que o Senhor nos tem apresentado na Sua palavra, para seguirmos e abraçarmos a fé segundo os padrões que o Senhor mesmo tem estabelecido. E aqueles que já são crentes, que já passaram por este processo de transformação, que o Senhor fortaleça esse dom que um dia recebemos de forma tão misteriosa, mas também de forma gratuita e sem que tivéssemos qualquer merecimento para recebê-lo. E é no nome do Senhor Jesus que nós te oramos. Amém. Irmãos, apesar desse texto ser o registro da maior deserção enfrentada pelo Senhor Jesus durante o tempo do seu ministério terreno, aqui também neste capítulo nós temos uma das mais retumbantes profissões de fé da história. E esta profissão de fé foi proferida pelo apóstolo Pedro nos 2 versículos que eu acabei de mencionar. Só a declaração de Pedro já daria a oportunidade para a gente pregar vários sermões. E ao longo da história você tem inúmeros sermões pregados só desses 2 versículos. Mas eu não quero cansar os irmãos, porque ao longo do capítulo você vai ver que Jesus Cristo nos dá inúmeras dicas a respeito do que é a fé salvadora. Isso é profundamente importante e interessante, porque nós precisamos ajustar aquilo que nós cremos, não aos padrões que porventura sejam simpáticos a nós, mas precisamos ajustar a nossa crença àquilo que o próprio Senhor Jesus revela na Sua palavra. Eu queria compartilhar com os irmãos alguns desses traços marcantes da fé verdadeira, da fé salvadora, da fé que vai encaminhar aqueles que são verdadeiros crentes para o usufruto das bem-aventuranças eternas. Irmãos, o primeiro traço da fé salvadora, sem dúvida alguma, é aquela crença
que nasce de um chamado eficaz da parte de Deus para conosco. O Evangelho de João, preste atenção, é riquíssimo. E eu espero que os irmãos não se cansem de doutrina. Porque o que nós temos de doutrina no quarto Evangelho é interessante, porque às vezes nós recomendamos o Evangelho de João para aqueles que se convertem, né? Novos convertidos recomendam a leitura do Evangelho. Não é Mateus, nem Marcos, nem Lucas. É João. Mas o Evangelho de João tem muita doutrina. E fazendo uma leitura rápida, você vai ver muitos discursos extensos de Jesus, tratando de questões básicas da fé salvadora. E aqui no capítulo 6, você tem Jesus falando da eleição incondicional, da graça irresistível. Só neste capítulo você tem 4 declarações enfáticas a respeito daqueles que são crentes como pecadores divinamente chamados para pertencerem à família da fé por um convite poderoso e irresistível da parte do Mestre. Veja o verso 37. O que diz o texto? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Veja o verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja o verso 45. E serão todos ensinados, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Veja o verso 65. E prosseguiu: por causa disso é que eu vos tenho dito. Olha, repetidamente Jesus falou isso. Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Versículos extraordinários que nós precisamos fazer 2 observações. É evidente, pelas palavras do Senhor Jesus, que o pecador, no seu estado natural, não irá a Ele. Parece claro isso, a partir desses versos que nós acabamos de ler. E a explicação para isso é rigorosamente doutrinária. A queda, aquele episódio que você tem lá em Gênesis 3, inabilitou o homem para escolher livremente a salvação. 2 vezes Jesus Cristo diz, nos versículos que nós lemos, no versículo 44 e no versículo 65, ninguém pode. Mas talvez você teme e diga: o pecador pode. Aí eu digo para vocês: Jesus disse que o pecador não pode. Aí você tema e vai dizer assim: olha, o pecador pode. Aí eu disse: olha, mas Jesus disse que o pecador, no seu estado natural, não vai a ele não pode. É o que diz a Bíblia. E você vai teimar de novo. Aí eu não vou dizer a terceira vez. Eu vou dizer: eu vou respeito a sua opinião, mas eu vou ficar com a de Jesus. Jesus disse que não pode. Então o mundo inteiro pode dizer que pode. Eu vou ficar com Cristo. Ele disse que o pecador no seu estado natural não pode ir a Ele. Está inabilitado para isso. E é o que o texto nos diz. Mas é igualmente claro, vamos ver o outro lado da moeda. É igualmente claro pelo ensino do mesmo Mestre, que os eleitos certamente vão a Ele. Há uma determinação eterna da parte do Pai. Preste atenção nisso. No conselho eterno da Trindade, o Pai, no seu ato livre, soberano, inescrutável, resolveu dar alguns para o Filho, como prêmio pela obra que ele iria realizar.
É o que você tem no verso 37. Quando Jesus Cristo diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Além disso, nesse processo de ir a Cristo por uma operação divinamente operada pelo próprio Espírito Santo, você tem uma espécie de transação espiritual na esfera da compreensão, que só Deus pode operar, que nós podemos chamar de iluminação do entendimento, quando o próprio Espírito Santo tira o véu que obscurece o entendimento do pecador que ainda está no seu estado natural. Tira o véu do seu entendimento para que ele possa compreender as verdades eternas. É o que você tem aí no verso 45. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo diz: está escrito nos profetas e todos serão ensinados por Deus, portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim, apontando para a doutrina da regeneração. Portanto, o primeiro traço que Jesus nos ensina aqui é que a fé salvadora nasce de um chamado eficaz da parte de Deus. Eu não resgatei aquela frase de efeito do príncipe dos pregadores, que disse: olha, se dependesse de mim, próprio Spurgeon, eu jamais iria a Cristo. Mas como foi Ele quem me chamou, eu fui. Essa é a verdade que você tem ensinada por Cristo aqui. O segundo traço da fé salvadora é o seguinte: a fé salvadora é um dom que se instala na alma do pecador exclusivamente pela obra vivificante do Espírito Santo. Essa observação é importantíssima do ponto de vista doutrinário, uma vez que existem muitos equívocos dentro da própria cristandade, não é só fora do universo evangélico, dentro do próprio protestantismo. Muitos equívocos relacionados sobre a natureza da fé. E eu quero indicar algumas coisas, alguns conceitos equivocados que você talvez já tenha ouvido a respeito da fé. Alguns dizem que a fé é aquela apreensão de que há uma divindade nos céus, uma majestade nas alturas. Mas a fé salvadora não é isso. É claro que aqueles que são verdadeiros crentes admitem que há um Senhor nos céus, governador de todas as coisas. Mas a mera apreensão de que há um Senhor, ou um Deus, ou uma divindade nos céus, governando todo o universo visível e invisível, isso não é fé, no sentido salvífico. Porque essa apreensão de que há um Criador nos céus governando todas as coisas faz parte do chip que Deus colocou na nossa consciência quando nos criou. E é por isso que o ateísmo é uma impossibilidade. Se alguns homens que teimam dizendo que Deus não existe, se esses homens pudessem tirar esse chip, aí a gente poderia dizer: olha, o ateísmo é uma possibilidade. Mas o homem não consegue tirar o chip. E quanto mais ele teima dizendo: olha, Deus não existe, a consciência dele diz: está mentindo, rapaz. Para de mentir. Não é? O ateu é mentiroso, porque ele quer negar que Deus não existe, mas a consciência dele o acusa. Logo, todos os homens criados à imagem e semelhança de Deus, eles possuem essa apreensão. E se todos possuem, e se isso é fé que salva, todos irão para o céu. Não precisamos pegar o Evangelho.
Mas a fé salvadora não é simplesmente essa apreensão de que há uma divindade nos céus. Isso todo mundo tem. Mas, irmãos, a fé não é uma espécie de virtude natural com a qual todos os homens nascem e são responsáveis pelo seu cultivo ou morte. Alguns pensam que fé é isso, é aquela plantinha que todo mundo traz no coração quando nasce, e agora a pessoa tem a responsabilidade de cultivar ou matar a planta. Né? É o dever dela. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Nem Abraão nasceu com essa plantinha. Abra lá Gênesis, capítulo 15, verso 6. O texto diz, e ele creu no Senhor. E isso lhe foi imputado para a justiça. Professor Mauro, o que significa? Dê aí um sinônimo para o verbo imputar. Hein? Outorgar, conceder, conferir. Preste atenção que aqui diz o versículo. Abraão creu, e a pergunta é o pronome demonstrativo, quer dizer o quê? E isso lhe foi imputado. Isso o quê? A fé. A fé com a qual Abraão foi justificado para ser um crente. Ele não trouxe de berço, ele não herdou dos seus pais, ele não ganhou por uma simples adesão de uma religião mesopotâmica. Esse dom que fez com que Abraão pudesse ser identificado como um homem justificado, ele recebeu de Deus. Lhe foi imputado essa fé. Lhe foi imputada para que ele pudesse crer. Terceiro, a fé salvadora não é aquela crença generalizada que apenas nutre uma simpatia, talvez sincera, mas ociosa, para com a pessoa do Salvador. Irmãos, nós podemos dizer que essa fé não é meramente uma simpatia pelas coisas espirituais, ou pela pessoa de Cristo, ou quem sabe, pelas coisas que fazem parte do universo da igreja. Não é a fé salvadora porque aquela multidão tinha essa simpatia pelo Salvador e pelas coisas espirituais também, mas estava perdida, a multidão aqui do capítulo 6 de João. Irmãos, o texto nos diz que fé, no conceito de Jesus, ela é aquela virtude que aqueles que são crentes conseguem desenvolvê-la quando ouvem e aprendem das coisas espirituais, é o que você tem no versículo 45. Na verdade, o que Jesus está dizendo no verso 45 é sobre aquele processo misterioso que eu já mencionei, da iluminação do entendimento, para que a gente possa compreender de fato as verdades espirituais reveladas na palavra de Deus. Nós nascemos com um véu sobre o nosso entendimento, e é o Espírito Santo quem remove esse véu para que nós possamos compreender as coisas que são reveladas nas Escrituras. Mas Jesus também nos ensina que aqueles que são salvos, eles passam também por uma espécie de experiência espiritual. Não há experiência autêntica de salvação sem um encantamento com o Evangelho, sem que o nosso coração experimente de alguma maneira a transformação operada pelo Espírito Santo. E aqui no texto de João 6, nós temos 2 vezes Jesus indicando isso. Quando ele aponta para o maná e diz, olha, vocês não lembram quando os israelitas, naquela caminhada pelo deserto, tiveram uma experiência durante 40 anos com o maná, que foi o alimento extraordinário que Deus mandou
para suprir aquela multidão de aproximadamente 2 milhões de pessoas que estava caminhando pelo deserto rumo à terra prometida. Estão lembrados dessa experiência do maná? Pois é, os israelitas comeram do maná, mas o maná não salvava. Mas agora eu proponho para vocês uma outra experiência, com outro tipo de maná. E Jesus apontou para a sua própria pessoa, dizendo: vocês precisam experimentar esse tipo de comida. Vocês precisam fazer de mim o alimento para a alma de vocês. Vocês estão interessados em passar por essa experiência? É uma experiência encantadora, mas é uma experiência que pede todo o nosso coração. É aquilo que você tem aqui. Mas Jesus indicou essa experiência também no verso 63. Quando o sentido claro daquilo que está aí no verso 63 é que aqueles que são salvos passam por uma espécie de vivificação, operada exclusivamente pelo Espírito Santo. Mas olha, presta atenção. Entendimento iluminado. Experiência com o pão da vida. O coração tendo experiência com o pão da vida. Mas alguém pode ter clareza da verdade, pode até chorar com a exposição da verdade e não tomar decisão nenhuma. Olha o terceiro componente. Preste atenção. A multidão entendeu aquilo que Jesus estava falando. Tanto é que ela disse: olha, esse discurso é duro. A multidão teve a oportunidade de presenciar um dos mais extraordinários milagres realizados pelo Salvador, que foi a primeira multiplicação dos pães. Preste atenção nisso, irmãos. Quando o Espírito Santo opera, e naqueles dias a operação era num grau extraordinário, preste atenção nisso, não tem ninguém que escape de sentir o poder de Deus. Você acha que aquela multidão não experimentou o poder de Deus ao ver Jesus multiplicando aqueles 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 famintos? Foi uma experiência poderosa. E vocês já imaginaram Jesus pregando o sermão do pão da vida na sinagoga de Cafarnaum? Você já ouviu um pregador poderoso? Eu já tive a oportunidade de ver várias vezes. Um pregador poderoso. Irmãos, é algo que nos assalta. O nosso coração dispara. As nossas emoções vão a 1000. Já imaginou um pregador falando sobre Levítico 13? Eu só me lembro daquela experiência lá no Seminário Batista, lá pelos idos de 1981, por aí. Um pregador, aquelas colunas quase vêm abaixo. Um pregador pregando sobre Levítico 13, a lepra. Irmãos, Jesus Cristo é infinitamente mais poderoso do que qualquer pregador excepcional que você possa mencionar na história da igreja. Aquela multidão deve ter experimentado o coração acelerar com as palavras de Cristo naquele dia memorável na sinagoga de Cafarnaum. Mas sabe por que eu estou enfatizando isso? A multidão entendeu. A multidão sentiu o poder. Mas tinha uma terceira coisa. Vocês querem? E a multidão disse: nós não queremos.
o pão da vida. Então Jesus Cristo foi até as últimas consequências e testou o colégio apostólico. E disse: olha, vocês também querem desistir? Quase que Jesus diz para aqueles 12 escolhidos, na linguagem de hoje: a porta da frente é a serventia da casa. Olha lá o que está escrito: vocês também querem debandar? Veja o verso 67. Perguntou Jesus aos 12, mas que pregador é esse, meu irmão? Que desafia os últimos ouvintes que ele tem, só 12. A multidão de 5.000 pessoas debandou. E agora o pregador vai ficar sem audiência, só com os 12. E Jesus pergunta: vocês querem também ir embora? Ou seja, o mesmo teste. Eles entenderam, eles sentiram, mas faltava a terceira coisa: vocês querem? Eu vou usar minha velha ilustração, me perdoe, não é? Como é que você compra uma farinha na feira? Né? O professor já sabe de cor, salteado, né? O que é a primeira coisa que você faz? Não mente, né? Não minta. Primeira coisa que você olha é para a tabuleta da farinha. Quanto custa? Razão. Segunda coisa que você faz com um bom paraense: sabe jogar farinha assim, sem cair, um bago? Né? Mete a mão lá, joga. Prova a farinha. Tem uma relação emocional com a farinha, meu irmão. Não é? Qual é a terceira coisa que você faz? Qual é a terceira coisa? Mete a mão no bolso e compra. Não é? A farinha deu no preço. Você teve uma afeição por aquela farinha de Bragança. Agora aciona a vontade, meu irmão. É assim que nós funcionamos. Preste atenção que é desse jeito aqui que Jesus apela para os seus ouvintes. O Berkoff, grande Berkoff, ele diz: olha, aí você tem os 3 elementos da fé verdadeira, da fé salvadora. A fé salvadora é aquela que se caracteriza pelo entendimento, pela iluminação da razão, pelo conhecimento. E ele usa uma palavra latina. A fé salvadora, ela se caracteriza também por esse elemento emocional, de paixão. Preste atenção: a fé verdadeira que não encanta o devoto não é a fé genuína. Você tem sonhos espirituais, desejos de fazer as coisas para Deus, de realizar alguma coisa para o Evangelho. Você se emociona com a graça de Deus. Se você disser que sim, já tem 2 pontos na prova. Falta o terceiro. A pergunta é a seguinte: se você já tomou a decisão, uma decisão para servir a Cristo, que é a confiança, é o acionamento da vontade diante daquilo que você entendeu, diante daquilo que você sentiu como sendo a verdade. Agora você precisa tomar uma decisão. Se você não tomar uma decisão, você vai ficar na condição daquela multidão que foi desafiada por Cristo para fazer do pão da vida o alimento da sua alma. E a multidão disse: olha, nós não queremos. Irmãos, a fé salvadora é um dom que se instala na alma do pecador. Quando nós temos a obra vivificante do Espírito Santo, iluminando o entendimento, tomando de assalto a fortaleza do coração e movendo a vontade na direção de Cristo. Terceira característica que nós temos no texto: a fé salvadora é aquele tipo de crença
que inicia o devoto na vida santa. Irmãos, isso é muito importante também, para não dizer importantíssimo, não apenas para aqueles ouvintes originais de Jesus, mas para o universo evangélico dos dias de hoje. Significa dizer que a fé que salva não é uma espécie de crença que se torna necessária apenas na hora da morte. Preste atenção, a fé salvadora, ela inicia o devoto numa caminhada aqui e agora. É verdade que repetidamente você vê Jesus Cristo no discurso de João 6, falando de que ele ressuscitará os verdadeiros crentes naquele último dia. E nós não podemos negar isso, ele repete no discurso 4 vezes. Isso, veja no verso 39. No verso 39, Jesus Cristo diz, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Veja aí no verso 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho do Homem nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Segunda vez. Terceira vez. 44. Quando Jesus Cristo diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. De novo. Quarto, veja o verso 54. Quando o mestre diz, quem comer a minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É claro que Jesus precisava mencionar isso para os seus ouvintes. Porém, preste atenção nisso. Todas as vezes que ele menciona a posse da vida eterna, os verbos estão no tempo presente. Isso você tem no verso 47. Olhe lá o que diz o verso 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim, quem sabe vai ter a vida eterna. É isso que está aí? Talvez terá. É isso que está aí? Não, o verbo está no presente. Uma posse imediata. O verbo diz, tem a vida eterna. Veja aí o verso de número 54. Quando o próprio Jesus diz, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. O verbo está no presente, indicando a posse imediata dessa bem-aventurança que caracteriza a vida de todos aqueles que são servos de Cristo. Essas indicações do verbo no presente apontam para o fato que o Evangelho de João repetidamente menciona de que a vida espiritual ela tem desdobramentos para além do evento da morte. Mas repetidamente você vai ver no Evangelho de João, Jesus ensinando que a vida eterna, ela começa aqui e agora. Ou seja, a fé não é uma espécie de crença que você vai utilizar quando você estiver no leito de morte nos seus últimos dias. Como se fosse um remédio que você fosse pegar na prateleira para lançar mão. Ainda bem que o bispo Riley disse uma coisa muito interessante, que eu já disse aqui várias vezes. Muita gente imagina que é crente, mas não tem compromisso aqui e agora com Cristo. Mas espera, no final da vida, fazer a sua pública profissão de fé. E abraçar o Salvador, né? E dar uma canelada naqueles que pregaram o Evangelho para ele. Mas o bispo Riley diz o seguinte, geralmente os homens morrem como viveram. Escreva isso na contracapa da sua Bíblia. Palavras de sabedoria.
geralmente os homens morrem como viveram. Se viveram como incrédulos, no apagar das luzes, não vão passar a perna em Deus. E agora, numa atitude de espertalhão, o pecador vai querer ir para o céu, quando a vida toda ele disse que não tem interesse nas coisas espirituais. Seria uma absurdidade, não é? Admitir um negócio desse. O bispo está certo. Geralmente os homens morrem como viveram. Mas a segunda coisa que nos chama a atenção é que a fé salvadora é uma confiança que santifica quem crê. A fé não é algo que nós vamos lançar mão no final da nossa vida, é para já. E se você quiser abraçar Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai ser matriculado na escola da santidade. Não tem outra alternativa. Portanto, é um grande equívoco que nós observamos em muitos círculos que ensinam uma espécie de profissão de fé sem o compromisso com a santificação. Do ponto de vista bíblico, isso não existe. Aqueles judeus da multidão que estavam ouvindo Jesus, eles não apenas eram materialistas. Foi por isso que eles rejeitaram a oferta do pão da vida, para que pudessem alimentar as suas almas. Eles não apenas eram materialistas, eles eram mundanos. Foi por isso que eles tiveram a ideia de proclamar Jesus Cristo como rei, para que através de uma revolução, quem sabe liderada pelo mestre poderoso, eles pudessem tomar de assalto o mundo. Estavam interessados no mundo, com a tentativa de proclamar a Jesus Cristo como rei. Mas a confissão de Pedro é notável, porque ela acentua um dos traços mais característicos da natureza do nosso Salvador. Preste atenção, nós temos, poderíamos dizer, 3 cores primárias na natureza distintiva de Jesus: o seu amor, a sua justiça e a sua santidade. E olha o que é que Pedro diz, aí no verso 69 que nós lemos: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o justo de Deus. Poderia ser dito, né? Jesus Cristo é o justo dos justos. Pedro poderia fazer outra declaração, mas aqui ele declara: tu és o santo de Deus. Irmãos, preste atenção nisso. Não há a menor possibilidade de Jesus Cristo como Salvador, sendo o santo de Deus, admitir pessoas na sua família que não tenham compromissos com a santidade. Isso seria uma contradição irresolvível. Aquele que é o santo de Deus chama pecadores para que possam também ter experiência com a sua natureza santa. Abra Hebreus capítulo 12, verso 14. Se você ainda não fez um retângulo vermelho nesse versículo, eu recomendo. Hebreus 12, 14. O Edi sabe de cor. Está até cochichando com a esposa. Hebreus 12, 14. O que é que diz? Vamos ler todos juntos? Segui a paz com todos e sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, o último traço maravilhoso da fé salvadora ensinada por Jesus no capítulo 6 de João. Ela é uma possessão tão gloriosa
que garante de forma absoluta que os verdadeiros crentes estão eternamente seguros. Essa questão também é muitíssimo importante, porque tem muita gente que acha ser possível crer por um tempo e depois deixar de crer. Na época de jovem, nós evangelizávamos muita gente na rua. E evangelizávamos mesmo com coragem, né? Saía da igreja conversando, ia para a parada do ônibus, encontrava muita gente, evangelizava. Certa vez, nós, naquela parada lá de São Brás, perto do mercado, despedindo os irmãos que iam para o Marco, eu morava ali próximo, apareceu um bêbado na parada. Bora evangelizar o bêbado. E evangelizamos o bêbado. E o bêbado estava um pouco sóbrio. Eu já fui crente. Como, rapaz, tu já foste crente? Já cantei até no coral. Né? E aí ele pegou e disse, vocês querem ver? Aí puxou do bolso dele a carteirinha toda amarrotada, de que ele já tinha sido membro de uma determinada, ele tinha até a carteirinha amarrotada no bolso, né? Mas cheio do mel. Eu já fui crente, mas agora eu não quero mais ser crente, né? Abandonei a fé. E às vezes a gente pensa que, e alguns até acreditam, que existe esse negócio. A pessoa é crente num determinado tempo e depois ela deixa de ser crente. Um dia ela disse que queria Jesus, no outro dia ela disse que não queria mais. Me passou uma história aqui pela cabeça, né? Um camarada passou aqui pela esquina, estava conversando com o seu João e disse, olha, não vou mais orar por pessoas enfermas. Não vou mais. Por que você não vai mais orar por pessoas enfermas? Não, porque teve um caso muito triste lá na igreja. Uma mulher adoeceu, ficou num estado tão delicado, às portas da morte. E a igreja se mobilizou em oração, fez vigílias. E não é que a mulher ficou boa? A mulher se recuperou. E ao se recuperar, ela disse que ela não queria mais Jesus Cristo. Não queria mais o Evangelho. Mas só que ela morreu depois. E o irmão disse, está vendo? Se nós não tivéssemos orado, a mulher tinha morrido crente. Irmãos, eu não estou contando uma piada. Eu não estou contando uma piada. Esse foi um fato verdadeiro. Aqui com o seu João. Nós ouvimos essa história aí. Tem gente que acredita que pode ser crente num determinado tempo e depois deixar de ser crente. E Jesus não ensina isso. Obviamente, nós vamos ver que existem intercorrências na vida espiritual. Mas não pode ser verdade o fato de que alguém pode perder a fé. Porque Jesus estaria se contradizendo. Só aqui nesse capítulo, ensinando uma coisa e permitindo que os seus ouvintes experimentassem outra coisa. Ainda bem que na teologia de Cristo existe a perseverança dos santos. É o que você tem aí. Veja no verso 37, 39, 51 e 58. Quando repetidamente
o mestre diz que aqueles que lhe foram dados pelo Pai estão seguros. A segurança do crente, portanto, repousa nas promessas do próprio mestre. Olha o verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Leia comigo o resto do versículo. E o que vem a mim, preste atenção, é Jesus dizendo de modo nenhum. Mas você diz, mas tem uma maneira, tem um jeito. Não é? Existem situações e situações como não. Aqui Jesus Cristo diz, de modo nenhum. Não tem modo nenhum. Veja aí o verso de número 39. E a vontade de quem me enviou é esta. Leia comigo. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. E eu ressuscitarei no último dia. Como é que você acredita que Jesus perde ovelhas? O texto diz que ele não perde. Veja aí o verso de número 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja o verso 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Em última análise, irmãos, a perseverança dos santos é até uma designação tanto imprópria, porque não são os santos que perseveram, é Deus quem nos faz perseverar na fé. A segurança do crente também não isenta das provações. Talvez você possa imaginar bem, mas significa dizer que quando a pessoa verdadeiramente abraça a fé, crê em Cristo, faz do Salvador Senhor da sua vida, essa pessoa vai ingressar no mar de rosas, vai parar de sofrer. Não. Pelo contrário, muitas vezes a fé professada vai atrair dificuldades e provações que muitas vezes nós não somos capazes nem de prever, nem de antecipar. Irmãos, eu creio aqui que aqueles que eram verdadeiros discípulos de Cristo e que estavam no meio do colégio apostólico, esses passaram por uma das mais duras provações que nós possamos imaginar. Dá para perceber um pouquinho sobre isso? 5.000 pessoas ávidas seguindo Jesus. Os apóstolos lá no meio. Agora imagine o fenômeno da debandada. Aqueles 5.000 pretensos seguidores de Cristo voltam as costas para o próprio mestre e essa multidão diz: não queremos mais brincar disso. E a multidão debanda. Você já imaginou esse fenômeno? Uma multidão debandando. E agora? A gente poderia até imaginar, se Jesus não dissesse nada, nós já teríamos um efeito terrível sobre aquelas almas. Porque a gente sabe o que é o efeito manada, não é? Uma multidão abandonando a fé, a companhia de Cristo, virando as costas para o Salvador. Mas, irmãos, o que torna o quadro mais difícil é quando Jesus faz a pergunta aí do verso de número 67. Vocês querem também ir embora? Irmãos, que provação. Só isso já seria suficiente
para dizer, olha, aqueles que eram de fato crentes, eles foram submetidos a um dos testes mais rigorosos que a gente possa imaginar. Mas tem um segundo componente aí também duríssimo. Depois que Jesus faz a pergunta, e você tem a extraordinária profissão de fé de Pedro, representando aqueles que verdadeiramente eram crentes, Jesus Cristo vai às últimas consequências e diz assim, olha, mas eu só estou contando com 11. Olha aí o que você tem no verso 70. Eu não vos escolhi em número de 12, contudo, um de vocês é adversário, é diabo. E o comentário do evangelista não é mais palavra de Jesus, no verso 71. Fica claro que Jesus Cristo estava falando de Judas Iscariotes, mas ele não disse o nome na hora. Já imaginou? Tem um traidor entre nós. E o mestre avisou, só não disse quem era. E agora, você já imaginou que provação? Uma multidão debandando. E a indicação de que tem um traidor. Irmãos, Cristo nos chama para segui-lo. Mas preste atenção nisso. Ele não nos promete vida fácil. Nós podemos passar pelas experiências mais difíceis que sequer somos capazes de imaginar, para testar a qualidade da nossa crença, se de fato nós somos verdadeiros servos seus. E a segurança do crente, ela admite intercorrências, mas jamais o verdadeiro crente perde a sua salvação. Quem foi que fez a confissão no verso 68 e 69? Hein? Pedro. E você sabe a história de Pedro. Depois ele vai negar o Senhor Jesus. E vai ser reconduzido naquele processo maravilhoso de reconciliação com o próprio Salvador. Irmãos, Pedro se afastou de Cristo por um tempo, mas depois voltou e foi chamado pelo próprio Mestre com laços de amor. Assim o Salvador faz com as verdadeiras ovelhas que se afastam do seu aprisco. Deixa eu fazer algumas perguntas para você aqui, hoje à noite. Você já foi chamado de forma eficaz por Deus? Quem aqui já foi chamado? A sua fé é inteligente, apaixonada, decidida. Quem aqui já começou a sua caminhada na estrada da santidade? Levanta a mão. Comprometido com a santidade de Deus. E você tem certeza de que está seguro nas mãos de Cristo?